Fala pessoal, tudo bem? Graça e paz, que nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar o coração de cada um de vocês. Eu não sei o que te trouxe aqui, mas espero que a mensagem que for transmitida aqui, ela possa de fato entrar no seu coração e preencher tudo aquilo que o Senhor Jesus deseja. Amém? Hoje é um dia muito especial para falar de um santo querido, um dia para falar de São Padre Pio. E para isso a gente trouxe o Bruninho, que é uma pessoa muito importante e muito querida da Mel de Deus. Bruninho, muito obrigado pela sua presença, irmão. Obrigado, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Para sempre seja louvado sua mãe Maria Santíssima. É uma alegria estar aqui, tentando marcar. Semana passada não deu certo. Não deu certo. Mas hoje a providência de Deus nos encontrou. Amém. É até engraçado você falar que semana passada não deu certo, cara, porque assim, a gente vem conversando já há algum tempo, né? E quando você falou pra mim, cara, vou falar de São Padre Pio. Aí eu falei, meu Deus, lá vem, amor. Minha esposa, lá vem. E daí eu tive um sonho, cara. A gente marcou antes de ontem, né? Aí eu tive um sonho e nada dava certo nesse sonho. E a gente tava aqui na sala e tal. Não sei se você trouxe. Acho que sua esposa tava sentada ali no meu sonho. E ela falou, vamos embora. Só que aí eu tento, não, peraí, você, não, calma aí, eles estão tentando arrumar a câmera. E eu precisava ir em Brasília pegar uma câmera. E eu, meu Deus, que conturbação é essa? Não consegui dormir. Aí de manhã você me mandou, cara, a gente pode remarcar. Eu falei, cara, Deus preparando, eu tenho que ir lá dar uma olhada nas câmeras, porque alguma coisa vai dar errado. E daí, quando a gente remarcou essa noite, quando eu fui dormir, eu falei, Deus, que dê tudo certo amanhã. E comecei a ter pesadelos, falei, meu Deus. E eu acordei lá para as 2 da manhã e eu, meu Deus, com muito pesadelo, assim, eu tentava enxergar, eu sempre ando com esse tablet aqui com as minhas anotações que eu vou falar, aí eu tentando enxergar o tablet e saiu um demônio, assim, do tablet, eu, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu suava frio, será que eu tô com febre, alguma coisa assim? Cara, e quando eu acordei eu tive a emoção assim, cara, é uma briga espiritual de fato, o Padre Pio, ele tá perto disso, cara, porque uma vez eu já conversei com ele, por isso que eu sou tão devoto. Que bênção. Que bênção. Assim, tem a aprovação, mas tem a graça de Deus, né? Falo que bênção no sentido de você ser devoto de São Padre Pio, né? E ele foi um sacerdote que foi tão tentado pelo maligno desde a sua infância, né? Sim. A gente vê, nada é coincidência, tudo é providência de Deus. A gente está aqui hoje falando do Padre Pio. Você perguntou qual santo, foi o São José, que nós estamos fazendo 60 dias com o São José no meu Instagram, juntamente com o Frei Josué. Depois, você falou, já gravou. Santa Terezinha também já gravou. Então, Padre Pio, que é o santo que eu sou apaixonado também. Então, é isso. Inclusive, na temporada passada, a gente até conversava, eu e o Nicolas. Falava, cara, a gente vai regravar, trazer pessoas diferentes, vamos tentar trazer santos diferentes. E na temporada passada a gente gravou o Padre Pio. Só que eu falei, cara, deixa ele falar de Padre Pio, porque assim, a perspectiva é outra. Quem trouxe da última vez foi o Frei Alexandre. E o Frei Alexandre, no último podcast que a gente gravou falando de Padre Pio, ele contava uma história e falava a vivência dele com o Padre Pio. Aí, no final do ano passado, ele estava saindo da nossa paróquia como pároco. Aí ele me ligou e falou, filhão, vem aqui, que eu quero dar um negócio pra sua filha. A gente foi, eu, minha esposa e minha filha, chegando lá, ele deu pra ela uma Nossa Senhora de Fátima. E no podcast ele tinha contado, então, quando eu fui visitar onde está o corpo de Padre Pio, eu vi que as pessoas estavam triscando com o dedo ali e estava meio sujo. E eu comecei a limpar, pegar um pano e limpar o vidro, né? Aí quando ele começou a limpar, ele falou assim, então aquilo ali que eu tava limpando se tornou uma relíquia de 2º grau. E no dia que eu fui lá, ele me mostrou essa relíquia aqui. Ele falou, aqui tá o paninho que eu te falei naquela época. Eu falei, cara, incrível, e tal. Não se preocupe não, porque esse aqui é seu, essa vez esse aqui é seu. E eu ganhei esse paninho aqui de São Padre Pio, né, que o Frei trouxe pra gente. Eu tenho um carinho muito imenso, assim, por Padre Pio. Essa é um pouco das minhas histórias com ele. A intimidade, né? O Frei José sempre fala que Padre Pio, a gente não escolhe ser filho espiritual de Padre Pio, é Padre Pio que nos escolhe. Verdade. E quando ele nos escolhe é uma honra, né? Então a gente tem que corresponder a esse chamado, a esse amor. Eu entrei na comunidade, conheci a comunidade em 2014, foi em junho de 2014. Nesse período, foi o primeiro filme católico que eu assisti, foi do Padre Pio.
mais de 2 horas do filme, você fica ali concentrado, né? Tudo aquilo que está acontecendo, você vai enxergando, vai aprendendo. E isso me marcou muito. A minha Padre Pio escolhendo como filho começou através desse filme. Sim. Então é uma coisa que marcou minha vida, assim como marcou com você, com esse lencinho que foi passado ali. Em 2017, o Padre Vanilson fazia muita missa lá na Júnior Negrizou, missa assim, espirituais e tal. E aí eu fui convidado a ir uma. Aí eu chegando lá, tinha um velhinho, né? A imagem de Padre Pio eu não conhecia na época. E daí no final da missa, eu olhando pra ele assim, eu falei, cara, tem alguma coisa nesse cara aqui que eu queria saber por que ele tava de luva, né? E eu, cara, por que a imagem desse bicho aqui tá de luva? E um amigo meu chegou pra mim e me deu a imagem, assim, de Padre Pio. Falou, cara, eu senti no meu coração pra te dar isso daqui. Beleza. E quando isso aconteceu, eu fui pesquisar. Não sei, eu fui lá assistir filme, fui pesquisar e tal, falei, tá, mas e aí, o que você quer comigo, né? Porque eu só tinha São José na época de devoto. Só era devoto de São José, inclusive por conta do Segue-me que eu tinha feito. E daí, eu fui estudando. Só que um dia, eu, de frente pra imagem de Padre Pio, assim, eu me sentia muito vulnerável ao pecado, muito vulnerável a tudo. E eu vi, como eu te falei no começo, eu conversei com o Padre Pio, eu vi ele falando comigo, prefira morrer do que pecar. Porque talvez assim você consiga chegar no seu objetivo. E ali foi a única vez, assim, espiritualmente falando, que eu consegui conversar através de mim, sabe? Assim, eu fechei meus olhos e eu senti, assim, prefira morrer do que pecar. Foi isso que ele deixou pra mim, esse recado. Eu estava até estudando sobre o Padre Pio hoje e é o dom da bilocação, né? Quantas pessoas que já tiveram essa experiência com o Padre Pio, ele tá no local, mas aparece, seja um gesto. Eu lembro que tem uma história que aí começou a rezar o texto e dormiu, tomou um tapa, aí perguntou se foi a esposa que tinha dado um tapa. Outro dia ele foi saber que era Padre Pio. São essas histórias grandiosas que acontecem quando a pessoa está buscando a Deus de fato. Sim, sim. Nos bastidores aqui você falou que já conheceu lá a Petrocina? Isso, eu já tive a graça de visitar 2 vezes. A primeira, você não conhece nada, é muito emocionante, né? Porque quando você chega ali, onde está o corpo de Padre Pio, você vai entrando no corredor, meio curvado. Se você está diante do corpo dele, você já assusta. É aquela experiência que nunca sai da cabeça. Você lembra assim daquela cena do corpo dele tá ali diante daquele jeito que você falou? Sim, sim. Ele já pode rezar. É emocionante. A segunda vez, foi no inverno, chegar na Capela Nova tem um descido. Então, a neve escorrega demais. Eu tive a oportunidade de ficar Sim, sim. Com a pessoa numa maca. Então, trouxe aquela pessoa até diante do corpo de Padre Pio para ela poder fazer a oração. Não sei o estado que ela estava, mas sabe aquela cena que você lembra também? Sim, sim. Nunca vi isso na minha vida. Um doente numa maca visitando. Eu lembro, tem uma história de Padre Pio que uma moça, ela era de uma cidade vizinha, onde Padre Pio ficava, e ela levava, o filho dela faleceu, criança, ela pegou, colocou ele dentro de uma mala para esconder das autoridades, escondeu ele dentro de uma mala e levou ele para Padre Pio e chegou lá e falou, e suplicando, assim, chorando, suplicando, eu trouxe meu filho aqui e tal. E o Padre Pio falou, pega seu filho de volta, ele tá vivo, e o menino voltou a respirar. Assim, quem contou essa história foi o padre Paulo Ricardo. Sim. Cara, se a gente parar pra pensar que ele foi ser humano igual a nós, que ele viveu o mesmo lá que nós vivemos, e que, de fato, tudo isso aconteceu, a gente consegue ver como é que era a grandiosidade de Cristo, do próprio Cristo.
a gente ia pelas Chagas, né? As pessoas corriam de outra cidade pra vir reconhecer Pio pelas Chagas, assim. As pessoas queriam um pedaço da camisa dele, queriam um pedaço de alguma coisa pra levar pra outra cidade, porque acreditava que aquilo ali ia salvá-los. É verdade. E é interessante porque no meio dessas chagas, quantas vezes Padre Pio não foi questionado, até mesmo as pessoas criticavam, falavam que ele passava ácido na mão. Então, como ele foi provado, né? Mas sempre na humildade. Por a palavra fala pequeno, uma pessoa humilde. Sim. Então, a gente vê essa grandeza de um homem de Deus, que se abaixa, se inicia diante dessas perseguições que aconteceram na vida dele. Não só a chaga da mão do pé, das mãos e dos pés, mas também a chaga do coração. Foi transverberado. Imagina a dor, sim, disso durante 50 anos. Ele tinha uma frase que ele gostava de usar, se eu não me engano tá em Hebreus, que ele falava exatamente isso, tipo, sem dor não haverá almas, algo do tipo assim. Ele oferecia tudo aquilo sem exatamente, sem sofrimentos não haverá almas. E ele, por estar tão próximo a Nossa Senhora, por estar tão próximo a Deus, a Jesus, ele sofria muito com o diabo também, porque o diabo vinha para atormentar ele. Ele acordava com o olho roxo, ele acordava com dor, apanhava do diabo durante a noite, porque o diabo atormentava ele de fato. Ele caminhava pelos corredores e o diabo jogava ele para um lado, jogava ele para o outro. É para você ver a grandiosidade que ele conseguiu se tornar ali. E ele, como você disse, ele foi perseguido até mesmo pela igreja, né? A igreja perseguiu ele durante muito tempo. Chegou até Roma e eles tiraram até a autoridade dele de consagrar a hóstia a Cristo. Então, você vê como é que o diabo ele é sujo e ele usa pessoas mesmo. Porque assim, uma pessoa tão próxima, você via milagres acontecendo com ele e as pessoas, não, mas é porque ele usa magia, é porque ele tem caso com mulheres, e começaram a inventar até conseguirem tirar ele do mandato dele. Mas aí está a grandiosidade do santo, né? Quando ele não evangelizava só com as palavras, mas evangelizava com a vida. Diante de tudo isso, ele sempre humilde diante da igreja. A igreja vai ficar 2 anos sem ministrar os sacramentos, por exemplo. Deixou ele apenas celebrando a missa com coroinha na capela fechada. E ali ele foi submisso, 2 anos, vivendo nessa obediência, mas confiando que Deus estava realizando a obra. Sim. Se santificando, buscando ajudar as pessoas por meio da oração, uma pessoa que amava Nossa Senhora, conforme você falou, sim, Ana Mariana, amava Jesus desde criança. Sabe um dado que eu achei interessante? Ele foi batizado com um dia de vida. Então hoje o desejo de Deus tinha para aquela alma, né? Até mesmo pelo nome dele, né? O nome dele é Francisco por conta de São Francisco. E depois vai seguir a ordem dos franciscanos. Sim, exatamente. Ele vira capuchino, né? Ele ainda dá uma pesquisada, mas ele fala, eu quero aquele que tem o sofrimento e que eu vou atrás da pobreza, que eu vou atrás das coisas que o mundo não vai atrás, e ele entrou nos capuchinos com esse intuito. E eu lembro que o estudo que eu estava fazendo, a pessoa que estava dando o estudo, ele até falava, na época, eles usavam uma única roupa, porque se fizesse frio, eles passavam frio, e se fizesse calor, eles passavam calor. Eles ofereciam tudo que eles tinham. Você tá cheio de brita aqui. A sandalinha deles era fininha, às vezes sangrava os pés, e eles viveram essa experiência do mártir mesmo para tentar se aproximar cada vez mais de Cristo. E todo sofrimento que ele passava, ele usava uma frase: que seja feita a vontade de Deus. Se ele estava vivendo aquilo, era porque era a vontade de Deus. Sim. Falando de Nossa Senhora também, outro fato interessante, o Padre Pio estava doente, e nisso uma imagem de peregrino de Nossa Senhora de Fátima percorreu a Itália. E o momento mais difícil que ele estava vivendo em questão da sua saúde, a imagem foi até o convento, visitou, percorreu ali os corredores, e o Padre Pio, aquele desejo da cura, pedindo a Nossa Senhora. E nisso o helicóptero estava indo embora, não sei se você sabe dessa história. Não. O helicóptero já estava partindo, e do nada o helicóptero começou a dar voltas diante do convento. O Padre Pio falando: a senhora vai embora e não vai me curar? Isso era um padre que testemunhava.
o motorista do helicóptero falou que não sabe como que esse helicóptero deu essas 3 voltas, e diante daquela fala, daquela prece, ele ficou completamente curado. Amém. Diante daquela imagem de Nossa Senhora. Muito devoto de Nossa Senhora. Muito legal. E ele conversava muito com Nossa Senhora. Tem relatos, porque assim, Padre Pio sempre foi um homem muito fechado, porque as pessoas corriam atrás dele como se ele fosse, né, o próprio Cristo ressuscitado, e as pessoas, então ele se fechava muito. E ele tinha um diretor espiritual, e esse diretor espiritual não morava com ele. Ele morava num convento à frente. Aí ele enviava cartas. E ele, em relatos de carta, ele falava as conversas que ele tinha a Nossa Senhora. Então era muito comum. Ele relatava que assim, ela mora no meu coração, então é mais próximo para eu conversar com ela. Olha que santidade. Entender que Nossa Senhora mora no nosso próprio coração e que isso é mais fácil. Ela tá aqui já. Eu posso conversar com ela o que eu quiser. Isso é grande demais, né? Ele dizia assim: todas as graças dadas por Deus passam pela sua bem-aventurada mãe. Todas as vezes que ele ia celebrar a Santa Missa, eu falava que Nossa Senhora estava do lado dele. Amém. Que a missa é o Calvário, né? Nossa Senhora foi aquela mulher que ficou diante do Calvário, no seu filho dar a vida por cada um de nós. E a missa é a atualização do Calvário. Então, Nossa Senhora está sempre presente ali no altar. E essa grandiosidade de entender que Nossa Senhora, igual a Mônica falou no podcast passado, né? Que Nossa Senhora, ela faz parte de um plano, até mesmo para a volta de Jesus. Ela faz entender a importância dessa mulher para a vida e para o plano de Deus. Que por ela. Não existiria Cristo se não passasse por ela. Não existiria, talvez, Padre Pio se não passasse por ela. Não existiria a mim, não existiria você. Então tudo precisa passar pelaquela que ficou diante do Calvário, igual você falou. E a gente pensa assim que é uma coisa distante da nossa realidade, né? Mas Padre Pio, por exemplo, faleceu em 1968. Exatamente. Tem a última missa do Padre Pio no YouTube. Pesquisem aí, depois que acabar aqui o podcast, pesquisem aí o Padre Pio celebrando a última missa. Você vê cor, você vê, né, preto e branco, é uma coisa surreal. Em 1968, uma pessoa faleceu com os estigmas aqui em Brasília, que é a cidade ocidental. Tinha um coroinha de Padre Pio, um sacerdote que era o coroinha dele. Sério? Padre Armando. Ele faleceu tem pouco tempo. Meu Deus. Assim, você vê que da hora, cara. Sim, que da hora. Ele é bem jovem, assim, né, pra tudo. Porque se a gente parar pra pensar, deve ter gente viva até hoje que viveu. Você até confessou com ele, né? Rapaz, já pensou? Confessar com o Padre Pio, não deve ser isso, hein? Deve ser a própria pessoa, porque ali você tá, cara, diante de Padre Pio. Assim, sobre a confissão também, tem relatos que ele passava horas confessando, ele amava, exatamente, ele amava aquele momento, na própria missa. Olha só como é que é de Deus, assim, na própria missa ele ficava 3 horas somente adorando a Cristo ali, entendeu? Então a gente viu que ele de fato era diferente, né? Que ele de fato, ele é escolhido. Como você disse, até desde pequenininho ele já era escolhido. Já tinha uma missão, um mistério tão fecundo e tão forte. Não só na Itália, né? Mas se eu falar de Padre Pio, sim, dessa santidade. Outro dado em relação de Padre Pio foi o encontro dele com o seminarista João Paulo II. Não sei se você sabe. Sim, essa que eu sei. Eles se encontraram e o Padre Pio usou a vida do seminarista João Paulo II, que ele seria papa. Imagina você bota isso, né? Rapaz, e você vê aí que essa turma um pouquinho mais antiga, elas são abençoadas, né? O João Paulo II andava com Madre Teresa, aí andava com São Padre Pio. Aí se você for ligando as cordinhas, vai chegar na turma todinha ali. Aquelas frases do Sambá, Cheroto. Tem uma pessoa que acompanha, né? Esse carisma, essa alegria. Você veio profetizar na vida de João Paulo II. E depois de anos, quem canonizou Padre Pio foi João Paulo II. Diante daquela perseguição, de tudo que ele viveu, tanto que era criticado, diz que no dia lá que estava se debatendo sobre ele, o Papa levantou da cadeira e bateu na mão com a mesa e falou: esse eu conheço.
vai ser canonizado. Amém. É porque assim, Padre Pio, ele foi muito perseguido. Então, ele passou até por esse processo de canonização, pessoas ainda criticavam. Pessoas ainda iam contra. Até hoje tem, lógico, nem Jesus agradou todo mundo, mas até hoje tem pessoas da própria igreja que condenam o Padre Pio por atitudes assim de um ser humano que tem a vontade de amar. Tá? Que tem pessoas o Apóstolo tem uma frase que diz assim, o amor explicou tudo. Explicou tudo o que Jesus fez, explicou tudo o que aconteceu com Paulo, com Pedro, com todo mundo, com a turma toda. E o Padre Paulo é isso. O amor de Cristo que eu posso sofrer estigmas, que pode ser dolorido, as marcas que eu tenho, essa briga que eu tenho, mas é o amor de Cristo. Que adianta ganhar o mundo inteiro e vier perder sua alma. Exatamente. A graça que eu peço para São Padre Pio todos os dias, de modo especial na comunhão, é que ele me dá a graça da perseverança. Eu preciso da perseverança hoje. Eu não sei como vai ser, mas hoje eu preciso dela. Essa questão da Santa Missa é o que sustenta a nossa caminhada, é Jesus Eucarístico. No começo da minha caminhada, em 2014, eu tive uma experiência forte com de bebida, de droga. Só conhecia Jesus por nome, não tinha conhecido como pessoa, assim, como enquanto pessoal. Eu comecei a participar da Comunidade Mãe de Deus, diante de uma morte de um pai de um amigo meu que suicidou. 2014. Aí nisso eu estava no velório, foi no velório para fazer as exéquias, e convidou para participar da Santa Missa, 13 dias de missa. Era a trezena de Nossa Senhora Rosa Mística. E nessa trezena, misericórdia de Deus, eu fui, e graças a Deus estou até hoje. Amém. Então, assim, o que é importante deixar o sol de Cristo guiar a nossa alma. Sim. Depois disso, eu fiquei muito próximo da comunidade. Sempre participando das missas, do encontro. Em 2014, vi Nossa Senhora Aparecida, de Nossa Senhora. Eu estava na missa, mas não estava em estado de graça. Eu pedi a Nossa Senhora, me dá a graça de confessar com o Frei Josué hoje. E isso, terminou a missa, eu estava indo embora, estava no estacionamento, uma pessoa me chama. Quando eu olhei para trás, era o Frei Josué. Saiu do altar, e eu abenço o final. Ele tem disso mesmo, né? Sim, os dons que eu vi do Padre Pio, escrutar o nosso coração. Nesse dia, eu saí em Lusiane e vim até aqui no Cidade Ocidental, no convento, com o livro, trazer o Frei. E ele me passou uma penitência de ficar um ano sem namorar, nessa confissão. Eu falei, beleza, no outro dia eu acordei, será que eu vou dar conta? Não diminui essa penitência, não ficar com 6 meses. Mas eu senti essa mesma coisa que você sentiu no coração. Não, eu preciso disso para me sair dessa vida que eu estava levando. Sim, sim. No mesmo dia à noite, eu tive outra oportunidade de vir comigo, trazer o Frei aqui no convento. E nesse dia me passou uma penitência, que foi 2 missas diárias. Eu estava falando de 2 missas diárias, mas pensa manhã e à noite. Aí foi top. E fui dando passo na fé. Aí eu lembro que eu fui na missa de manhã, fui pra fazenda trabalhar, cheguei cansado de tardezinho, falei, hoje não vou na missa não, já fui. Quando eu pensei nisso, meu telefone toca, era o Frei. Filho, vai ter uma missa aqui na comunidade, tô ligando pra você. Tá bem. Como que... Sim, olha só como é que são as coisas. Em 2017, perdão, Frei, se eu não foi em 2017, mas eu acredito que seja nesse período. O Frei fazia aqui no próprio Jardim da Imaculada a missa do impossível. Sim, todo domingo. E eu lembro que em março ele fez 5 seguidas. Era campanha, né? Exatamente. E a gente tava vivendo a segunda. E, cara, naquele dia eu tava desmotivado. Falei pra Deus, olha, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Eu me propus a vir às 5, mas se nada acontecer hoje não volto mais. E o Frei jogava sempre uma rosa, algo do tipo. Só que no ano anterior eu já tinha pego a rosa. E eu não entendia, a minha graça nunca chegava ao que eu pedia de fato. Porque eu queria uma filha, tinha que ser mulher, e uma esposa, uma casa e um carro. Era o que eu pedia a Deus. E daí o Frei Josué celebrou a missa toda,
né? Aquelas 3 horas de missa ali, a gente sentado, escutando. E na hora da comunhão, eu não ia comungar. Eu ia embora, eu ia levantar e ir embora porque meu coração estava muito fechado. Aí um conhecido meu tava na fila, ele pegou e entra aqui na minha frente. Aí eu falei, cara, Deus deve estar me chamando para alguma coisa. Entrei na frente dele. E isso aqui fora, aqui na parte de fora. Eu falei lá dentro. Exatamente como o Frei fez contigo, irmão. O Frei saiu lá de dentro. Ele veio até mim. Ele me entregou o corpo de Cristo e falou assim: não desanima não que a graça tá chegando. Eu vim às 5 missas. Às 5. Hoje eu tenho a minha filha, a minha esposa, a minha casa e o meu carro do jeito que eu pedi pra Deus. Do jeito. Do jeito. A minha filha, ela é não é porque é minha filha, mas ela é maravilhosa. A minha filha, ela entende a celebração da missa. Ela responde o que o sacerdote pergunta. Ela gosta de todos os freis. Ela virou pra mim e falou: pai, hoje eu só quero o Frei Josué. Eu falei, não, mas o Frei Josué não vai celebrar hoje. Ah, então vamos lá na casa dele. E é desse jeito que ela trata. Então, assim, eu agradeço muito a vida sacerdotal do Frei Josué, principalmente por esses pontos, porque ele sabe, ele tem um dom de fato. Ele tem um dom que ele consegue enxergar o problema da pessoa. São pouquíssimas pessoas, não estou dizendo, não estou santificando, eu estou dizendo assim, porque essas pequenas atitudes, talvez, se ele não te ligasse, você não voltaria mais nunca. Talvez se ele não tivesse naquele velório, você também não apareceria mais nunca. Imagina pra gente que é o mero ser humano, né? Não ter essas pessoas na nossa vida que nos guiem. Lógico, tem muito espiritual nosso, de acreditar, de saber que foi Deus que falou, não desanima, de saber que foi Deus, vem cá confessar comigo aqui, que essa graça que você quer, essa graça que eu vou te dar. A gente sempre brinca lá, assim como o Padre Pio, o Frei Josué, ele fala que é o Waze da nossa alma. Ele vai nos guiando, ele vai nos caminhos que a gente não conhece, né? Ele tá apontando ali. É aquela frase, dá o passo que Deus dá o chão, né? Exatamente. Às vezes a santidade é você levantar da sua cama, ir à Santa Missa e viver aquilo que é pegado na igreja. O básico. Não é viver o extraordinário, né? Exatamente. É viver a vida ordinária, o trabalho, a vida espiritual, a família, no dia a dia. Deus vai nos forjando. É aquela, assim, você falou do Padre Pio, é aquela frase bíblica, né? Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. E o coração dele estava aberto para a vontade de Deus, então Deus realizou a obra, assim como pode realizar na sua vida, na minha vida, na vida de quem assiste esse programa. E Padre Pio também, ele passava a imagem e as frases de Paulo à frente, principalmente quando ele dizia: viver para mim é Cristo, né? Porque já não tem mais sentido eu não viver Cristo. Já não tem o porquê eu ser Francisco. Eu sou Pio. Eu sou pequeno. Mas eu sou pequeno porque o meu Deus é muito grande. Isso daí a gente consegue notar que há uma alma boa. E é uma alma que busca a alma. Tem uma música que é Missionário, né? Que é Missionário das Almas. Não, como é que é, Ariel? O nome da música é Alma Missionária. Que eles falam exatamente isso: Deus, me coloque aonde os homens não te conhecem. Onde leva-me aonde os homens necessitem. Exatamente. Necessitem. Eu preciso disso. Força de viver. A gente tem essa sede de evangelizar. Outro dado importante, assim, da vida de Padre Pio e Nossa Senhora para nossa vida, que eu estava rezando em Deus, dessa inspiração, é da gente seguir esse exemplo das 5 pedrinhas de Medjugorje. Assim como nosso Padre Pio amava tanto, né? E quais são essas pedrinhas? A boa parte a gente já falou aqui, é a Eucaristia. Que você que assista esse programa, que quer conhecer a história do Padre Pio, seja uma alma eucarística. Coloque Jesus no centro da sua vida. Se possível, missa diária. Missão mensal. Padre Pio subia durante o dia ali, confessando, se doando pelas almas. Então, que possamos fazer esse exercício também da confissão mensal. Outra questão importante, Padre Pio gostava muito da adoração silenciosa. Ficava ali diante de Jesus, adorando, rezando pelos seus filhos espirituais também e pela humanidade. Outro ponto, que ele gostava muito de meditar a palavra de Deus. Como é bom você pegar a Bíblia e nem que seja um versículo, Sim. Deus vai falar contigo.
da palavra. E para aguentar também toda essa emoção de Deus para ele, foi muito jejum. A oração, jejum e oração. Que De modo especial, quarto e sexto, né, que oferecia, não comia carne, mas ofertava tudo aquilo por amor a Jesus. Então, essa analogia de Padre Pio com Nossa Senhora, essa vivência, assim que também no nosso dia a dia, na nossa vida, vai fazer toda a diferença também no nosso crescimento espiritual. Quando eu vou rezar com ele sempre bota isso no meu coração. Humildade, meu filho, humildade. Você tenha paciência com a sua esposa, você tenha paciência com a sua filha e tenha humildade. E é sempre essas três palavras. Paciência com a sua esposa, paciência com a sua filha. E humildade. E como é bom ser família, né? Igual você falou da filha, tudo aquilo que você pediu a Jesus na Santa Missa, ele nos concedeu. Assim também como aconteceu na minha vida. Se não fosse essa vivência das 2 missas diárias, se não fosse doar um ano da minha vida sem namorar, que essa penitência depois fosse repetir, foi difícil, mas hoje eu posso tocar concretamente na graça de Deus. Minha esposa tem 3 anos de casada, já tem 3 filhos, um no céu, um no braço e outro que vai nascer, uma menina que vai nascer esse ano. Tudo isso é a graça de Deus e a intercessão do seu Padre Pio na minha vida. Bruno, muito obrigado. Que bênção. Eu que agradeço. Muito massa, mano. Nós falamos do Padre Pio. Inclusive, eu trouxe a relíquia dele aqui, ó, para quem é devoto. Para quem não é, peça também essa graça de ser filho espiritual dele. Relíquia de primeiro grau no sangue, das chagas. Nós queremos rezar com ela por você nesse final de programa. Também, quando eu saio de casa, Deus colocou no meu coração. Pega uma relíquia, do veio da Itália. Isso aqui não foi eu que trouxe, veio depois. Eu não te conhecia, mas Deus mandou te entregar e hoje eu vejo como um sinal. Que seja um sinal de Padre Pio também na sua vida. Obrigado, meu irmão. Amém? Deus abençoe. Quem sabe não vem Pio aí na sua família. Então, vamos rezar junto com o Padre Pio, com a relíquia, e que o Padre Pio possa interceder, né, por nós, pela nossa missão, pela nossa alma missionária. E que o Espírito Santo de Deus nos guie. Guie cada um de vocês que está aqui presente. Vocês que estão em casa. Se nós estamos aqui, Deus, dá os teus servos, meu Pai, para te entregar, Senhor Jesus. Tudo que temos. Assim como a Padre Pio, eu vou te entregar, Senhor. Deus, faça de nós, Senhor Jesus, instrumentos da tua ação. Faça de nós, Senhor Jesus, instrumentos da tua ação. Que esse vídeo, Deus, possa alcançar almas que necessitam de ti, Deus. Espírito Santo de Deus. A canonização do Padre Pio se deu através de 2 milagres. Primeiro, uma mulher que já estava desacreditada pelos médicos, morava em Palermo, de 40 anos, estava ali só aguardando a morte. Antes da intercessão de São Padre Pio, essa mulher foi curada, se tornou causa no processo de canonização dele. Segundo fato, a criança, são diversas dificuldades. O Padre Pio intercedeu diante ao Pai e essa criança foi curada. Porque nós estamos diante um pedacinho de São Padre Pio, sangue. Nesse momento eu quero pedir por todas as pessoas que clamam por uma cura. Que São Padre Pio possa te visitar e te curar dessa enfermidade. Que possa também, assim como ele fundou um hospital, alívio do sofrimento, que as pessoas que estejam hospitalizadas agora possam receber uma visita de Padre Pio, de modo especial uma criança no qual você reza. Que essa criança possa ter a sua saúde restabelecida em nome de Jesus. Também por todos os casais, por aqueles que desejam engravidar, pelos desempregados, pelos endividados, pelas pessoas com câncer, por alguém que possa estar desaparecido. Que São Padre Pio possa interceder diante dessas realidades. Nós clamamos e confiamos na divina misericórdia de Deus.
que nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar a graça que tu pede agora nesse momento. Que Padre Pio possa interceder juntamente com nosso Senhor. Você se sente muito triste, muito vazio. Você está desempregado. Mas essa semana vai te dar essa graça de emprego. Faça uma novena a São Padre Pio. Peça pela intercessão dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para finalizar, pedir uma palavra na Bíblia. Oséias 6, essa palavra Deus me deu no aniversário, no ano de 2020. Justamente tudo aquilo que Padre Pio pregava, né? O título é A Verdadeira Conversão. E diz assim: vinde, voltemos ao Senhor. Ele feriu-nos, ele nos curará. Ele causou a ferida, ele nos sarará. Ele nos dará de manhã, e ao terceiro dia, eu vou sua presença. Eu sei que já teve uma experiência com Deus, você possa voltar ao caminho da vida espiritual, buscar essa conversão. Você que está vivendo um calvário, no terceiro dia ele te levantará. Se pelo que você ressuscitou, você também ressuscitará com Cristo. Em nome de Jesus. E fica esse convite de voltar para o Senhor, na intercessão de São Padre Pio. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Vou deixar aqui um convite a vocês também, para quem não conhece a comunidade Mel de Deus. Fica lá em Lusiânia, eu vou deixar os dados aqui embaixo. Sintam-se convidados a ir lá conhecer o carisma deles. É incrível, eu amo a Mel. Eu sou filho da escola de evangelização. A Mel nasceu na escola de evangelização. Então eu amo ir para lá. Frei Josué, ele é maravilhoso, as pregações dele. Tem o canal deles também, vou deixar na descrição aí, o canal deles no YouTube. Vou deixar o Instagram do Bruninho, que eles estão fazendo 60 dias do São José. Tá em quantos dias já? Já fizemos 40 dias. 40 dias? 40 dias. Todos os dias, fielmente. Graças. Só teve um dia que nós não fizemos. Mas aí nós deixamos o convite lá para a pessoa rezar um texto a São José. Amém. Aí é bruninho.atos4. Atos 4. E eles também têm um Instagram, acho que é Atos 4, não é isso? Isso. É porque quando o Frei está em missão, para ele poder entrar, ele vai usar o Instagram Atos 4. Exatamente. Então, esse é o convite que nós temos, tá? Participe. Você que não é próximo aqui do entorno de Brasília, procure uma comunidade, procure a Santa Missa, procure uma igreja, que vai dar tudo certo, meu irmão. Fiquem com Deus. A gente se vê na próxima. Tchau.